Cresci num lar simples, onde a maior preocupação era juntar dinheiro para as contas do mês, cuidar do pedaço de terra que a família tinha e manter a união nos períodos complicados. Por isso sempre vi esse tipo de história sombria como um exagero de quem procura justificativas místicas para a própria má sorte. Mas, faz alguns meses, tudo virou de ponta cabeça quando presenciei o que aconteceu com o meu primo Leandro. Vou contar do jeito mais fiel que consigo, embora eu mesmo duvide de boa parte do que vi. Se não fosse comigo, eu diria que é tudo invenção. Quando a gente era pequeno, Leandro e eu parecíamos irmãos. Morávamos perto, umas poucas quadras de distância. Só para ter uma ideia, nossa infância foi cheia de brincadeiras na rua de paralelepípedos irregulares, onde a gente chutava bola murcha e ouvia os mais velhos reclamarem das fofocas que corriam soltas a cada semana. Leandro sempre foi do tipo decidido, ou pelo menos fazia parecer que era. Tinha um temperamento firme, e embora não fosse descrente de tudo, não ligava para essas histórias de macumba, bruxaria, ou seja lá o que andava circulando pelo bairro. Eu, por outro lado, era mais inseguro, sempre pesando as opções antes de tomar qualquer decisão. Crescemos nessa rotina simples. Acontece que a família dele, especialmente o pai, o tio Milton, se afundou em dívidas por causa de um negócio de vans escolares que não deu certo. Ele passou anos tentando quitar empréstimos, mas faleceu de repente quando Leandro tinha pouco mais de 20 anos. Com a morte, meu primo herdou uma casa modesta e, junto dela, uma pilha de contas atrasadas que não dariam para pagar nem trabalhando em dobro. A casa tinha 2 quartos e um quintal pequeno. Era antiga, com paredes descascadas e infiltrações que vinham desde a época dos avós. Mesmo assim, havia muitas lembranças de família, fotos nos corredores e uma coleção de ferramentas que o tio guardava como herança do avô. Tudo isso ainda tinha valor afetivo para o Leandro, que via na casa o que restava do pai e da infância dele. Por um tempo ele tentou segurar as pontas. Trabalhava num armazém de secos e molhados durante o dia e fazia uns bicos à noite, mas as cobranças não paravam de chegar. Numa tarde, voltando da rua, vi Leandro sentado na calçada, cabeça baixa, mexendo em papéis amassados que pareciam boletos e cartas de cobrança. Sentei ao lado e perguntei se tinha algo que eu pudesse fazer. Cara, não sei mais onde me enfiar, ele disse com a voz meio presa. Tenho vergonha de pedir ajuda para você ou para qualquer um, mas não tô vendo saída. Ofereci o pouco que eu tinha guardado na poupança, mas ele recusou, agradecendo. Você é a única pessoa que tenta me ajudar, Caio, mas não quero te afundar junto. Além disso, essa casa é a única coisa que eu tenho do meu pai. Vender seria como apagar a memória dele. Essas palavras ficaram na minha cabeça. Vi no rosto dele um desespero que passava do normal. Ele começou a se isolar, conversar menos. Amigos em comum diziam que Leandro andava cada vez mais calado, evitava sair e vivia com olheiras fundas, como se quase não dormisse. A única que ainda conseguia falar com ele era a Gisele, namorada dele, que também notou a mudança. Ele anda estranho demais, Caio. Às vezes eu pego ele falando sozinho, pergunto alguma coisa e ele se irrita, como se eu tivesse querendo controlar a vida dele. Ela me disse certo dia, com os olhos cheios de preocupação. Isso não é normal. A princípio pensei que fosse apenas o peso das dívidas. Nunca passou pela minha cabeça que Leandro recorreria a algo obscuro. Mas no bairro, não faltavam boatos de gente que faz trabalhos para conseguir dinheiro rápido. E mesmo eu sendo cético, comecei a ver sinais estranhos. Primeiro, alguns vizinhos falaram que à noite vinham da casa dele uns barulhos de objetos caindo, passos nos cômodos, mesmo tudo escuro. Depois comentaram que passar pelo portão dava uma sensação esquisita, uma brisa fria, um cheiro diferente. Foi numa dessas noites que Leandro me ligou parecendo hesitante. Caio, eu acho que encontrei umas coisas do meu pai. Você pode vir aqui? Quando cheguei, vi que ele estava na sala, cercado de caixas cheias de pó. Tudo parecia do tio Milton. Papéis de dívidas antigas, documentos do negócio de vans, manuais de conserto de motores. No meio disso, um caderno de capa escura
amarrado com fita de couro. Trazia uns desenhos circulares, uns rabiscos em letra antiga e, em várias páginas, algo que parecia uma reza escrita ao contrário. Parecia ter instruções de algum tipo de ritual, pedindo oferendas e sacrifícios. Cheguei a ver o nome do tio Milton assinado numa das páginas, como se ele tivesse participado daquilo. Não sei que loucura é essa, Caio, mas aqui tem a letra do meu pai, umas contas anotadas. Fala de invocar uma entidade. Aquilo me mexeu por dentro na hora. Não sou supersticioso, mas me incomodou saber que meu tio talvez tivesse pesquisado essas coisas por desespero. Se funcionasse, ele não teria falido. Mas por que manter aquele caderno guardado? Você não acha que isso é só pesquisa do seu pai? Arrisquei, tentando ser prático. Vai ver, ele estava tão desesperado que ficou curioso. Leandro folheava as páginas com um ar obcecado. Aqui fala em pagar um preço em troca de prosperidade. Menciona oferendas de sangue, objetos pessoais. Caio, você acredita nisso? Neguei, mas meio sem firmeza. O caderno tinha símbolos estranhos, parecendo misturar palavras em latim com outras línguas. Não era brincadeira. Quando levantei o olhar, percebi que meu primo não estava assustado, estava intrigado. E se for real? E se isso for o jeito de resolver tudo? Aquilo soou como um tapa na minha cara. Ele estava mesmo pensando em seguir aquelas instruções. Nem soube o que dizer. Só lembro de responder: Leandro, não viaja, isso mexe com a cabeça da gente. Você já tem problema demais. Ele deu de ombros. Nos dias seguintes, notei que o comportamento dele ficou ainda pior. Mais fechado, sempre consultando o caderno à noite, enquanto eu tentava, sem sucesso, convencê-lo a vender a casa para sair do sufoco. Gisele disse que ele não dormia, tinha pesadelos e aparecia com arranhões nos braços, sem saber de onde vinham. Ela chegou a me procurar, implorando que eu fizesse algo. Não sei o que fazer, Gisele, falei. Ele me manda embora sempre que toco nesse assunto. A grana continuava curta. Um cobrador chegou a ir lá e saiu esmurrando o portão, xingando e fazendo ameaças. Foi então que, numa madrugada, achei que ouvi uma voz sussurrando no corredor que separava a casa dele da rua. Um tom rouco, como se chamasse por alguém. Pensei que talvez fosse minha cabeça pregando peça ou algum barulho externo. Só que no fundo, comecei a desconfiar de que aquele caderno mexia com coisas que a gente normalmente não encara. Com o tempo surgiram boatos de que Leandro estava se metendo em macumba para ganhar dinheiro. Vizinhos diziam ver vultos na janela, luzes piscando de madrugada. Outros juravam ter visto uma figura alta, de chapéu, atravessando o quintal e sumindo. Eu não tinha visto nada diretamente, mas vivia escutando esses relatos que só me deixavam mais preocupado. Caio, você pode até me achar doida, Gisele me falou quase chorando. Mas senti algo passar pela sala quando fui lá. E meu celular saiu voando da mesinha, sem que ninguém tocasse nele. Comecei a ir mais à casa do meu primo. Numa dessas visitas, bati várias vezes até ele abrir, com cara de exausto, olhos fundos e a respiração pesada. O que foi agora? Ele perguntou sem disfarçar a impaciência. Entrei sem pedir licença. Vi que as cortinas estavam fechadas, a casa toda escura, iluminada só por um abajur no canto da sala. Na mesa, tinha uma vela apagada e um pano manchado de algo vermelho. Você tá fazendo ritual, Leandro? Questionei, o coração disparando. Ele balançou a cabeça, mexendo os lábios sem som. Quando insisti, respondeu: isso não te diz respeito, já tô saturado de cobrança. Se tem um jeito, eu vou tentar. E se você se importa comigo, me deixa fazer o que preciso. Não consegui retrucar. Ele estava com um olhar quase fanático. Percebi que não era mais o primo que eu conheci. Fui embora, mas com uma sensação péssima. E passei a temer, de verdade, que aquele caderno e esses rituais fossem além do que eu conseguia explicar racionalmente. Alguns dias depois, Gisele me ligou desesperada, dizendo que estava com medo do que poderia acontecer ao Leandro. Então resolvi voltar lá, levando umas cervejas para tentar uma conversa mais calma. Bati na porta tarde da noite. Quando ele atendeu, senti na hora um cheiro forte de algo queimado, misturado a uma erva que eu não reconheci.
Vê-lo naquele breu me deixou desconfortável. Caio, então você veio. Ele falou arrastando as palavras. Tô no meio de umas coisas, mas pode entrar. Acendi a luz do corredor tremendo por dentro. Quase tropecei num pote de barro no chão e ao lado um monte de cinzas em formato de semicírculo. Mais adiante, em cima de uma cadeira, o maldito caderno aberto cheio de símbolos parecendo de outra língua. Leandro me lançou um olhar esquisito. Não conta pra ninguém o que você viu aqui, tá me ouvindo? Tentei conversar, mas ele só repetia que estava perto de conseguir o que precisava e que tudo daria certo se ele seguisse as instruções à risca. Evitei confrontá-lo naquele momento, com medo de que ele ficasse violento. Voltei para casa sem saber o que pensar, com o peito apertado. Mais ou menos 3 dias depois, começaram as notícias que ninguém esperava. Leandro apareceu com dinheiro para pagar boa parte das dívidas. Fiquei sem coragem de perguntar de onde veio aquilo, mas parentes comentaram que ele tinha vendido um lote de terra herdado por um valor muito acima do comum. Logo depois, uma das financeiras que vivia atrás dele anunciou que ia repassar a dívida para outro credor que daria condições melhores. Parecia uma onda de sorte repentina. Leandro até comprou uns equipamentos para abrir um pequeno serviço de entregas, parecido com o do pai. E aí, Caio, tá vendo? Quando tem que acontecer, acontece. Ele disse cheio de confiança, mas com os lábios tremendo um pouco. Acho que agora as coisas vão andar. Depois falamos rápido por telefone. Ele soava animado, mas confessou que não dormia bem. Sonho com alguém me chamando, Caio. Falou num tom preocupado. Acordo com a voz presa. Não sei se é da minha cabeça ou se tem algo rondando. Quis dizer que era só estresse, mas alguma coisa me segurou. Lembrei das histórias sobre a casa, o caderno e tudo mais. Conhecendo Leandro, que sempre foi corajoso, dava para ver que ele estava abalado. Então só escutei, torcendo para ser paranoia mesmo. Enquanto as finanças melhoravam, Gisele contava que ele ficava mais agressivo quando ela tentava conversar. Eles brigavam cada vez mais, até ele praticamente expulsá-la de casa, dizendo que não podia se distrair. O casal acabou quase rompendo e ela vinha me procurar arrasada. Caio, você não tá entendendo. Quando olho nos olhos dele, vejo outra pessoa. E ele fica repetindo que não vai largar o que conquistou, que já pagou o preço e não quer perder nada. Me bateu um medo danado e também culpa por não tê-lo segurado antes. Mas quem garante que esses rituais funcionam de verdade? Só que a cada dia ficava na cara que não era mera sorte. Volta e meia, eu acordava no meio da noite suando, sonhando com vultos que me encaravam e com a voz do Leandro num lugar escuro. Passei a dormir às vezes com a luz acesa, coisa que nunca fiz. Até que, numa madrugada, resolvi fazer uma visita surpresa, achando que ele podia estar pirando de vez. Encontrei o portão aberto e entrei. Quase congelei quando vi. A sala era iluminada só por um fio de luz vindo do abajur do corredor. No meio, Leandro estava agachado, cercado de velas, sussurrando frases que pareciam mistura de oração ao contrário com nomes estranhos. Fui chegando devagar, um aperto no estômago. Leandro, o que tá rolando aqui? Falei sem saber se ele me ouviria. Ele levantou a cabeça e percebi que chorava. Logo vi que ele segurava um pedaço de pano manchado de sangue. No chão, tinha uma faca com marcas vermelhas. Meu primo engoliu seco. Tô fazendo o que preciso, Caio. A voz dele tremia de um jeito que nunca vi. Dei mais um passo, mas não tive coragem de tocar nele. Ele apontou para um símbolo pintado no piso, algo como um círculo com letras que eu não entendia, e pediu. Não tenta me impedir, já fui longe demais. Sem saber o que fazer, recuei em choque. Ele voltou a sussurrar, enquanto o cheiro de cera queimada e um incenso ruim tomava conta do ar. Parecia cena de filme, mas eu estava vendo aquilo de verdade. Juntei minhas forças e antes de sair falei: Leandro, larga isso. Não sei que força é essa, mas não deve te fazer bem. Ele abaixou a cabeça e não respondeu. Fechei a porta sem saber se devia ter arrancado ele dali à força. Fui embora, mas aquela imagem não saiu da minha cabeça. Nos 2 dias seguintes, por ironia, a principal dívida dele foi encerrada por falta de algum documento. Inacreditável. A vida financeira do Leandro dava saltos, mas a sanidade dele ia pro ralo.
Quando me dei conta de que a coisa era mais séria, já era tarde. Ele me ligou no meio de uma noite quase sem conseguir falar. Caio, e se isso tudo estiver me levando para um lugar sem volta? Tô ouvindo passos no quarto, sinto que tem algo que não me larga. Fui correndo até lá sem saber se podia ajudar. Encontrei-o na cozinha suando, olhos arregalados. Ele apontou para o corredor. Eu vejo alguma coisa, passos, não é coisa da minha cabeça. Sinto que me persegue. E o pior, disse que se eu parar vai atrás de você e da Gisele. Arrepiei por inteiro. Ainda tentei convencê-lo a procurar ajuda de um médico ou psicólogo, mas ele me segurou pelo braço com a voz embargada. Você não entende, Caio. Eu fiz um pacto. Se eu quebrar, pode ser pior. Saí de lá arrasado. Comentei com a minha tia Esther, mãe dele, mas ela também não tinha reação. O pessoal do bairro estava apavorado com as histórias de espírito morando na casa. Gisele chegou a pensar em chamar um padre, mas o pessoal da paróquia não quis se envolver sem provas de possessão ou algo do tipo. Aí lembrei de um senhor chamado Ademir, conhecido por ajudar em males espirituais. Fui atrás dele sem comentar com ninguém, contando só por alto o que estava acontecendo. Meu filho, essas coisas são sérias. Se o seu primo mexeu com feitiçaria, sair disso não é simples. Tem sempre um preço, ele avisou. Mesmo sendo cético, convenci Leandro a conversar com o Sr. Ademir. Já sem esperança, ele topou participar de um tipo de oração para cortar os laços ou desfazer pactos. O Sr. Ademir explicou que seria preciso fazer a cerimônia num lugar afastado, longe do movimento, e que todos os objetos ligados ao ritual tinham que ser queimados ou neutralizados. Escolhemos um terreno vazio, meio distante, onde quase ninguém passava de noite. Era uma noite sem lua, escura, e o vento trazia o cheiro de mato seco. Fomos só nós três, eu, Leandro e o Sr. Ademir. Levamos o caderno, as velas, umas coisas que Leandro usava nos rituais e, por recomendação do Sr. Ademir, sal grosso e água benta que ele conseguiu com um conhecido. Leandro também levou a chave do negócio de entregas e outros documentos que simbolizavam o que ele conseguiu ao fazer aquele suposto pacto. A cerimônia começou simples, com orações em voz alta. Eu não sabia direito o que fazer, mas ajudei jogando sal grosso em volta para formar um círculo. Leandro colocou o caderno e os objetos no centro, jogou sal e algumas gotas de água benta. O Sr. Ademir citou uns trechos da Bíblia, pedindo libertação, e depois pediu para o Leandro repetir frases de renúncia, prometendo não mexer mais com coisas sombrias. Enquanto ele falava, um vento forte bateu, agitando as folhas de um jeito violento. Quase derrubou nosso lampião. Por um instante, juro que ouvi uma risada abafada no meio daquele vento. Continua rezando, meu filho, pediu o Sr. Ademir, tentando manter a calma. Leandro se ajoelhou chorando, repetindo que abandonava tudo o que tinha feito. Então, o Sr. Ademir disse para a gente queimar o caderno. Leandro acendeu o isqueiro, aproximou a chama das páginas e, depois de algumas tentativas, o fogo pegou. Ficamos ali, olhando as chamas devorarem os símbolos estranhos, soltando uma fumaça cinza com um cheiro bem desagradável. Num certo momento, o fogo quase apagou. Leandro cutucou o caderno com um pedaço de pau e as chamas cresceram de novo, como se tivesse algo inflamável ali. Uma faísca alaranjada subiu, fez um clarão e sumiu. A gente ficou em silêncio, aguardando. O Sr. Ademir fez sinal de que estava concluído e pediu que a gente fosse embora, pois o ritual de anulação tinha terminado. Na volta tudo parecia muito quieto, como se o vento tivesse parado de repente. Leandro me olhou com um alívio meio tímido, mas ainda com culpa e medo estampados na cara. O Sr. Ademir só disse que, se fosse da vontade de Deus, aquela força ruim não voltaria a incomodar. Mas avisou: a gente não sabe o tamanho do compromisso assumido. Algumas coisas não somem fácil. Se o que foi feito hoje for de coração, ele vai ter paz. No dia seguinte achei que estava tudo se resolvendo. Leandro me ligou dizendo que se sentia exausto, mas que pela primeira vez em muito tempo, dormiu um pouco melhor. Fiquei aliviado, mas ainda preocupado. E de fato não se ajeitou tão fácil. Uma semana depois, as dívidas de Leandro, que pareciam encaminhadas,
voltaram com tudo. Cobradores reapareceram e o negócio de entregas perdeu clientes. Parecia que a maré de azar tinha voltado. Ele comentou: Caio, é como se tudo que eu tinha conquistado tivesse ido embora. Tô de novo no zero. Mas se for para ficar livre daquele troço, eu aguento. Só que essa fala dele durou pouco. Uns 10 dias depois do ritual, Gisele me ligou em pânico dizendo que Leandro tinha sumido. Ela foi na casa dele depois do trabalho e encontrou tudo bagunçado. Móveis fora do lugar, gavetas abertas e na parede do quarto uma mancha escura que não dava para entender. Nada dele. O celular chamava sem parar e nada. Corri para lá, tentei contato de todas as formas e ninguém sabia de nada. Juntamos uns conhecidos para procurar nas ruas próximas, mas nada. Um vizinho disse que ouviu um grito abafado de madrugada, mas não teve coragem de ver o que era. A polícia não deu muita bola. Não havia sinal de crime ou sequestro. A mãe dele não sabia o que pensar. Uma parte de mim achava que ele tinha fugido por vergonha ou por ter perdido tudo de novo. Outra parte temia coisa pior. Vasculhei a casa com a Gisele. Achamos restos de vela, pingos de cera, mas o caderno, mesmo a gente tendo queimado, não estava em nenhum canto. Se sobrou algum pedaço, não achamos. Encontramos só um bilhete amassado com a letra tremida do Leandro. Me perdoem, achei que estava livre, mas não tô, não me procurem, esse foi o preço. Nunca me senti tão gelado por dentro. A ideia de que aquela coisa tivesse cobrado dele o que faltava me abalou de um jeito que não sei explicar. Por dias, rodamos tudo atrás de pistas, mas ninguém o viu em lugar nenhum. Não havia passagem de ônibus comprada, nenhum registro de que ele tivesse saído da cidade. Gisele, de tanto sofrer, entrou em depressão. Os parentes dele ficaram num luto esquisito, sem saber se rezavam pela vida dele ou pelo corpo que nunca apareceu. Nas semanas seguintes, poucas pessoas se arriscaram a falar sobre isso comigo. As que falavam diziam que passar em frente à casa vazia deixava um clima ruim. Alguns garantiam ouvir passos lá dentro, mesmo sem ter ninguém morando. Teve gente que jurou ver uma forma escura parada na porta. Uma vez, achei ter visto uma silhueta de homem magro na janela, mas, quando chamei o nome do meu primo, sumiu. De lá pra cá, não tenho mais paz. Vivo sonhando que o Leandro pede ajuda como se tivesse preso em algum lugar escuro, inalcançável. Se algum dia ele vai voltar, não faço ideia. Se realmente se envolveu com algo sobrenatural, não tenho certeza. Só sei que vi coisas que vão além do que consigo explicar. O que resta hoje são as contas antigas de luz e água se acumulando na caixa de correio da casa dele, que segue fechada. Na garagem, a van comprada com tanto esforço tá lá, enferrujada e coberta de poeira. Ficaram as histórias que o povo conta, talvez aumentadas com o tempo, mas sem resposta nenhuma. Eu sempre repito para quem me pergunta: não vale a pena buscar prosperidade usando caminhos obscuros. Mesmo que tudo seja só lenda, o estrago na cabeça pode ser real. E se existir algo além do que a gente enxerga, não é de graça que isso aparece para ajudar. Leandro pagou um preço alto demais, e ninguém sabe se um dia vai aparecer para contar o que de fato aconteceu. Enquanto isso, eu continuo tendo pesadelos. Toda vez que fecho os olhos, me vem a lembrança daquela sala escura, o cheiro forte, a faca suja e o olhar desesperado do meu primo, implorando para eu não detê-lo. Talvez ele ainda esteja tentando me pedir socorro. Talvez já esteja longe, preso em algum canto que a gente nem imagina. Só me restou este relato, na esperança de que, em algum lugar, alguém leve a sério o aviso. Quando a gente se apressa para resolver os problemas, é fácil cair em soluções sombrias, e nem sempre há volta.